esses fatores, eles estão basicamente ligados a 3 pontos. Eu vou falar um pouquinho deles aqui. Por exemplo, a distorção tributária, né? Tem uma questão relacionada aos impostos, né, aos tributos. Evidentemente, a gente precisa reconhecer tudo que já foi feito em termos de isenções e também reduções tributárias, e a Rota 2030 foi um grande passo, né, que revisou toda essa tabela de tributos, especificamente para o veículo elétrico, mas eu gostaria de destacar um deles, né, que é o IPI, que esse é um imposto sobre os produtos industrializados, que na época, quando eu trouxe os primeiros veículos elétricos aqui para o Brasil, né, com a Renault, a gente tinha uma alíquota de 25% para os veículos elétricos, e hoje a gente tem uma alíquota que está variando aí entre 8% e 12%, 17%. Então, o que 8% a 13%? Isso algo a se comemorar de fato, mas se a gente olhar os veículos a combustão, a faixa mínima hoje de um veículo 1.0 aí que está com motor a flex, a gente está falando de 7%. Então, acho que a primeira questão aqui a gente traz é essa equiparação, pelo menos uma equiparação em torno do IPI com o modelo, com um comparativo aí com o modelo a gasolina. Então, essa equiparação tributária é importante para que o veículo elétrico possa se desenvolver ainda mais aqui no Brasil. Bom, então, e um segundo aspecto que eu gostaria de destacar é uma questão relacionada às políticas, né? Também nos países aí que nós temos conhecimento, onde o veículo elétrico já está bem desenvolvido, houve um incentivo financeiro e não financeiro por parte dos governos, né? Aqui no Brasil, nós vemos muitos estados e cidades criando, né, uma política ou iniciativas que são louváveis e que são importantes, muito importantes, mas de certa forma acabam sendo isoladas, né, sem uma política nacional que possa direcionar e fortalecê-las, né? Então, por exemplo, né, na Noruega nós sabemos que é um índice hoje, apesar do mercado pequeno, mas um índice importante de veículos elétricos. As políticas, né, já somam aí mais de 20 anos de uma política realmente focada e consistente, que manteve-se firme para incentivar essa mobilidade de baixa emissão. Além disso, tem na Europa outros, né, incentivos, bônus verde, que fazem com que as pessoas possam fazer essa migração. E China, enfim, aqui nós gostaríamos de também ressaltar a importância de ter uma política que seja realmente incentivadora, né, de forma, como eu disse, tanto financeira como não financeira, para que a gente possa avançar, né? A PNME tem feito um trabalho importante nesse sentido, apoiando, né, o governo para que instituições governamentais e também não governamentais, para que a gente possa criar essa política e avançar num plano nacional da mobilidade elétrica e dos biocombustíveis, né? Porque também não há nenhuma, não é necessário que a gente crie aqui alguma incompatibilidade, né? Temos visto aí um trabalho importante da Toyota, da Nissan, na concepção de veículos híbridos, né, a etanol, ou seja, a um biocombustível, e isso é extremamente importante e é um passo importante também na visão da BVE para essa questão de políticas que dão incentivo. Aqui no Paraná, eu falo do Paraná, a gente viu também o governo dando um passo importante sobre o IPI, sobre o ICMS e o IPVA, e foi muito interessante na ocasião, participei também desse evento, onde foi tomada essa decisão. No entanto, para que você possa tomar uma decisão relacionada ao ICMS, é necessário haver uma espécie de consenso entre os secretários da Fazenda de todos, né, os estados brasileiros, o CONFAS, e, obviamente, isso também acaba, de certa forma, passando pelo governo federal. Então, é importante considerar esse fator para se a gente quiser dar um passo a mais na questão do crescimento do mercado de veículos elétricos no país.
Bom, e como o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é relacionado, então, à estratégia da indústria, da transformação aqui da nossa economia, da mobilidade, do transporte, né? A gente já sabe aí que a gente tem perdido a competitividade nesse setor, até o PIB tem demonstrado isso, né? Segundo esse estudo do nosso colega economista Paulo Morcero, a gente está num nível histórico um dos mais baixos, né, que é em torno de 10% de participação dessa indústria no PIB entre 2020 e 2021, e isso é um dado de alerta, porque, afinal de contas, a indústria brasileira, principalmente de transporte, né, significa emprego, significa investimento, significa abertura, né, do mercado internacional. Por exemplo, a indústria da energia solar, ela hoje já está responsável por cerca de 400 mil empregos até o final desse ano. Ela deve abrir tudo isso, e o ano, até o momento, né, no início desse ano, eu tenho dado aqui de 147 mil novos postos de trabalho que estão sendo criados, né, para esse setor. Ou seja, a mobilidade elétrica, a mobilidade sustentável, ela realmente tem atraído, e a gente acredita aqui na BVE que são, de fato, o emprego do futuro. Ou seja, a gente precisa, concluindo, então, esse pequeno vídeo dos fatores que influenciam a eletromobilidade aqui do Brasil, é que a gente precisa, de fato, dessa estratégia que desenvolva e incentive a indústria, né, no desenvolvimento econômico, porque isso realmente impacta tanto em termos de empregos, como também de inovação e no desenvolvimento das próximas gerações. E agora a gente precisa, e o pedido é esse, que a eletromobilidade, ela de fato seja o centro da política de decisões e de estratégias, né, do nosso governo, para que a gente possa aí avançar cada vez mais dentro de veículos que representem a qualidade ambiental do nosso país.